Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus o Pai e de Jesus Cristo Filho estejam sempre convosco. Hoje, sábado, dia 23 de janeiro, continuamos refletindo sobre a carta apostólica Patris Corde com o coração do Pai, sobre os 150 anos da declaração de São José como padroeiro da igreja. São José é o pai na ternura. São José via Jesus crescer, como diz São Lucas, em idade, sabedoria e graça. O livro de Oséias, no capítulo 11, os versículos de 3 a 4, tem uma belíssima passagem e vale a pena a gente ler. Deus falando a respeito de Israel: como uma criança eu te conduzi pela mão, te vi crescer, eu lhe era um pai, inclinava o meu rosto para ti, te levantava quando caía. O livro de Oséias 11, capítulo 11, os versículos de 3 a 4. Vale a pena a gente ler, porque é lindo isso. Deus que cuida de nós. E quando São José acolhe Jesus, é esta mesma atitude que ele tem, atitude divina, né? Porque era justo e Deus estava no coração dele. Via Jesus crescer, segurava Jesus pela mão, o conduzia, inclinava, se preocupava. E assim Jesus ia crescendo em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, como diz em São Lucas capítulo 2, o versículo 52. José muitas vezes na sinagoga ouve dizer que Deus é um pai misericordioso, que Deus é um pai amoroso, que Deus é um pai bom. Um pai bom. Meus queridos, o maligno, o mal, ele nos faz olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito Santo nos traz à luz, né, aquelas nossas fraquezas com ternura. A ternura, meus irmãos, é a melhor forma para tocar o que há de mais frágil em nós. Porque nós não olhamos para nós com um olhar julgador, não, mas olhamos com um olhar de confiança que Deus nos ajudará. São José se angustiou muito, claro, com toda a situação que passava, cuidando de Jesus. Eu fico pensando que à medida que o tempo ia passando, ele tinha cada vez mais consciência: é o Filho de Deus, é o Messias Salvador, é o enviado de Deus. Claro que isso trazia angústia a São José. Mas a salvação passa exatamente aí. E São José acredita que Deus pode e intervém na sua história, na sua vida, como intervém nas nossas vidas. Às vezes a gente quer controlar tudo, mas às vezes, meus irmãos, temos que abandonar o timão, o leme do nosso barco, da nossa vida, nas mãos de Deus, porque Ele tem um olhar alargado, Ele sempre vê mais longe. São José, homem terno, amável, assim o fez. Não sabia, talvez, ou não tinha dimensão da grandeza daquele a quem ele acolheu, amou e protegeu. Mas hoje nós conseguimos contemplar um pouco. Então, assim como José, na ternura paternal, que a gente também possa viver assim. E mesmo em meio à angústia, e mesmo em meio às nossas dúvidas, possamos nos abandonar e confiar, porque Deus sempre olha mais à frente. Amanhã vamos ver São José, pai na obediência. O evangelho deste sábado é o de Marcos, capítulo 3, os versículos de 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos
E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, você já percebeu que quando a gente tenta seguir o caminho de Deus, às vezes ouvimos críticas como essa de Jesus? É um beato, fica o dia inteiro na igreja. Para que isso? Para que rezar tanto? Para que tantas coisas? Nos criticam de tantas formas. Jesus também passa por isso. Jesus também passa. Os parentes de Jesus foram até lá e diziam: está louco. Esse homem está louco, falando só de Deus, vivendo só, anunciando e pregando, vai fazer outra coisa. Mas Jesus persevera. Jesus não abre mão, Jesus vai à frente, Jesus segue, né? Porque ele sabe que a vida dele é fazer a vontade do Pai. Do Pai. Então que nós também, quando ouvirmos isso, que alegre o nosso coração, se alegre a nossa vida, porque nós estamos sendo comparados a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Muitas pessoas eram taxadas de loucos e hoje nós chamamos de santos, porque se deixaram levar por esta entrega total, confiante do amor de Deus por nós. Que neste sábado, por intercessão de Nossa Senhora e São José, Deus abençoe, guarde, proteja a tua vida, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ame Deus, viu? Não ligue para o que os outros falem. Reze o terço. Adore Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Vá à missa. Vá à missa. Hoje à noite temos as missas nas comunidades. E o que os outros falam, depois eles se acertam, né? E queira Deus que um dia possam ver que estão errados. E nós sigamos nosso caminho, sempre colocando os nossos pés nas pegadas de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Até segunda-feira, se Deus quiser.